é uma questão de angústia. Então, ministério, liderança, vida de igreja é angústia. É o Cristo sendo sacrificado antes. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não quer o seu sacrifício depois. Deus chama você a ser como Ele. E aí a virtude tem que ser o sacrifício antes. Porque o sacrifício não é o pagamento do débito, é a oferta integral que garante. Então o sacrifício garante, não paga. O sacrifício tem que ser superior à ofensa. E não é precificado, porque tem que ter valor. Então eu não posso esperar saber quanto custa, eu tenho que assumir o compromisso antes. Então, quem aqui não quer saber quanto custa, mas tem um compromisso que vai estar tudo acertado? Levanta a mão aí. Quem aqui quer ter certeza que já está tudo acertado? O Marcelo, dá uma levantada aí para você olhar aqui. Quem aqui garante para esses líderes aqui que está tudo acertado, está tudo certo, ninguém precisa preocupar aqui quanto é que custa? Levanta a mão. Não, está muito fraco. Fique em pé, que aí agora é esquentado. Fique em pé, que quem aqui tem a atitude de dizer assim: Marcelo, meu irmão, está pago. Está pago? Está pago? Então fica em pé, ué. Não, isso não é retórica não, está pago. Da sua parte está pago? Então fica em pé. É atitude. Não, não é assim, está pago, não. Está pago. Não, essa conta está paga aqui, nós estamos garantindo que ela está paga, ninguém precisa ficar preocupado. Tá certo? Então, Marcelo, ó. Vamos dizer todos juntos? Está pago. Está pago. Pronto, pode sentar. E não é porque eu estava ansioso, é porque nós precisamos dessa atitude. Nós precisamos dessa atitude. A vida não é feita de competência, a vida é feita de atitude, postura. Não é capacidade. Por isso que quem conquista a terra são os pés, não as mãos. Deus não prometeu te dar o que sua mão realiza. Deus prometeu te entregar o que seu pé pisa. É o que Ele fez e que você possui. Não é o que eu fiz e Ele recebe. Deus não está recebendo o que nós fazemos. Deus está nos entregando o que Ele fez. Por isso o sacrifício tem que anteceder a conta, senão é preço. O que o capeta inventou preço? Porque é um escravo. Sabe qual foi o pecado, o erro que transformou? Sabe qual foi o equívoco que transformou Lúcifer? Lúcifer é o ISO 9000, é o padrão de qualidade. Sabe o que transformou ele em capeta? Comércio. Um dia ele precificou seu serviço. Todo serviço precificado é escravo. Trabalho escravo não é a quantidade de dinheiro que você recebe, é a finalidade do que esse recurso tem. Independente do que você está ganhando, se for para pagar suas contas e garantir seu padrão de vida, é trabalho escravo. Não interessa se você come lavagem ou filé mignon. Não interessa se você veste pano de saco ou grife. Se tudo que você faz na vida é para garantir seu status quo, seu padrão de vida, trabalho escravo. Não interessa se você é o pior dos escravos ou se é o servo de elite do reino da Babilônia. Comendo melhor, recebendo melhor, morando melhor. Porque o príncipe dos eunucos ofereceu o quê? Casa boa, comida boa, carro bom, roupa boa. Para garantir trabalho o quê? Escravo. Dinheiro na sua vida não pode representar a sua capacidade de sobrevivência. Mas dinheiro tem que representar a virtude que eu tenho para entregar.
Porque preço não representa valor. Preço substitui o valor. Tudo que você põe preço é porque não tem mais valor. Glória a Deus, amado. Por isso, o que antecede qualquer transformação é a angústia, é a responsabilidade, e não o preço. Tem gente que está achando que para ele transformar uma realidade ele precisa de dinheiro, precisa de estrutura, precisa de recurso, precisa de prédio, precisa de cadeira, precisa de banda. Isso é o capeta. Quem pensa isso é escravo. É o escravo que pensa que começa com dinheiro, com prédio alugado, com quanto que o orçamento que ele tem. Filho, quem discute preço é escravo. Um filho do rei não recebe uma tarefa e a primeira pergunta que ele faz, ou o primeiro comentário que ele diz é quanto dinheiro ele vai precisar. Mudou de assunto. Mudou de assunto. Conversa que precifica é patrão e empregado. Conversa entre pai e filho é onde, com quem e quando. Glória a Deus, amado. Por isso que conversa com o filho é carregada de quê? De angústia. E a primeira coisa que um filho vai enfrentar é a separação do pai para cumprir o propósito. Vamos abraçar aqui, pai, e chorar. Porque a tarefa que o Senhor está me entregando vai me colocar na distância extrema. O Senhor está me mandando buscar gente na direção extrema do que eu desfruto com o Senhor. Eu vou ficar tão longe do Senhor que eu vou achar que o Senhor sumiu. Mas eu seguro a onda, com a memória de quem nós somos um para o outro. Por isso que quando eu não estiver te enxergando mais no horizonte, e achar que faltaram todos os recursos, eu só preciso de uma coisa. Traz para a minha memória a lembrança de quem nós somos um para o outro. Glória a Deus. É isso. Então o processo de transformação não começa querendo saber de quem é a culpa. O processo de transformação não começa com alguém assumindo a responsabilidade independente de quem é a culpa. Foi o que minhas filhas. Você vai lendo aí, eu não vou ficar citando não, porque senão não precisa também. Você tem a Bíblia, você conhece, você vai acompanhando aí. Amém? Glória a Deus. Amém? Então o texto está dizendo o quê? Alguém assumiu a responsabilidade, a primeira coisa que ele fez foi anular a culpa. Então é o seguinte: a culpa é nossa, a responsabilidade é minha. É isso que você pode falar hoje? Apresente-se para Deus e diga: Deus, eu não vim aqui discutir de quem é a culpa. Eu vim aqui me apresentar como um filho que assumiu o quê? A responsabilidade da família. Essa família é responsabilidade minha. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Ninguém vai discutir a culpa. Porque o sacrifício foi feito quando? Antes. Então, viva a angústia de quem tem ciência da culpa. Não ignore a culpa. Mas também não discute a culpa, porque decidiu assumir o que é? A responsabilidade. Então não contemporize, porque há culpa. Não sublime, porque a culpa gerou o que é? Tristeza. Então não esconda a sua tristeza, mas não transforme sua tristeza em amargura. Todos estamos tristes pela culpa, mas não amargurados a ponto de não assumir a responsabilidade. Porque a amargura vai fazer você condenar os culpados e se isentar da responsabilidade. Glória a Deus.
Então você faz o contrário. Você assume a responsabilidade e isenta os culpados. Mas não poupa ele do quê? Da tristeza. Porque o povo precisa aprender a ter o quê? Responsabilidade. E seus filhos precisam saber com você. E você, apesar de toda a tristeza, não abre mão da sua responsabilidade, porque não transfere a culpa. Glória a Deus, amado. Então começa assim. E aí, o texto diz que quando isso acontece, a gente é tomado de ousadia, a gente transgride, né? E nesse processo da transgressão, a gente assume a responsabilidade. Então, o que é isso? É um compromisso pessoal com o interesse comum. E nós estamos transformando a igreja num compromisso comum com o interesse pessoal. Nós estamos achando que a igreja é para todo mundo ter compromisso com o interesse individual. Então eu quero que a igreja tenha compromisso com o meu interesse. Não, mas igreja, não, isso é Babilônia. Babilônia é uma mobilização coletiva para defender o interesse de cada um. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Babilônia é uma mobilização coletiva, é um ajuntamento que depende do interesse de cada um. Igreja não tem nada a ver com Babilônia. Igreja é o compromisso individual com o interesse comum. E não uma mobilização coletiva para defender o interesse individual. Glória a Deus. Pronto, então houve uma mobilização. Neemias produziu uma mobilização. E como é que isso começa? Lá no 2:12 aqui. Ele diz o quê? Saí de noite com alguns. Leia. Como é que Neemias, então, como é que ele começa o processo de assumir a responsabilidade? Um time, uma equipe. Amados, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, presta atenção. Jesus é o Filho de Deus, Senhor do universo, escapeta tudo. Se Jesus tivesse chegado no mundo e falasse assim: ô Satanás, seguinte, nós temos conversando lá, canseira, esse treino de você ficar aí, rebeldia, treineira, seguinte, joelho. E fala nada. Rola. Late. Geme. Entendeu quem manda? É o seguinte. Você vai fazer tudo. Você vai lá e conserta essa bagaceira que você fez aí, traz isso tudo de volta e fala que você é um mentiroso, safado, sem vergonha, e que você não sabe onde é que você estava com a cabeça de ter espalhado essa mentira. Você está achando que eu estou exagerando? Então eu vou explicar uma coisa. O que nós faríamos? O que nós faríamos? Tendo ressuscitado dentre os mortos. Os poderes se juntaram, os poderes religiosos, institucionais se juntaram e enfiaram Jesus numa cruz, numa sepultura. Ele disse: seja honesto. O que os discípulos estavam esperando? Primeiro, os discípulos estavam esperando que ele não morresse. Os discípulos estavam esperando que ele desse uma carteirada, inclusive o Judas. O Judas traiu porque ele sinceramente acreditou, de maneira besta, imbecil, de que ele ia forçar uma barra e o Salvador acabaria fazendo o que ele precisava que o Salvador fizesse. E aí, o que se espera? O próprio Pedro também provocou isso. Está todo mundo provocando quem? O Salvador, mas parece que quanto mais o tempo passa, o Salvador está se recusando a ser o Salvador que a gente espera que ele seja. Tanto que os discípulos no caminho de Emaús falaram assim: olha, o que vocês estão tendo? Você não está sabendo? Como? Onde é que vocês estacionam na sua nave? Você não está sabendo o que está acontecendo? Amado, o nosso nível de desapontamento pode chegar a uma profundidade tal que a gente não seja capaz de reconhecer Jesus, nem se o próprio Jesus aparecer para nós. Você está achando que um culto vai salvar você? Você está achando que uma mensagem expositiva vai salvar você? Você está achando que você precisa de uma igreja pentecostal? Então eu vou falar uma coisa: Jesus pega 2 discípulos desapontados que andavam com ele, conversa com eles por algumas horas,
faz uma mensagem expositiva de Gênesis a Malaquias. É Jesus pregando, é Jesus fazendo um estudo bíblico. E pentecostal, porque o discípulo fala que não é que o nosso coração ardia, então não era Jesus pregando mensagem expositiva tradicional, não, é Jesus pregando mensagem expositiva pentecostal. Então ele está pegando fogo no coração dos caras, o culto está animado. E você acha que isso adiantou? Zero. Não se iluda. Você está achando que você vai preparar uma mensagem? Você está achando que só porque você fez um louvor tem o povo? Gente, hoje tudo é arrepiado. Zero. A não ser que haja uma relação. É na comunhão, não é na reunião. É no sacrifício que é feito e não no benefício que é almejado. Aí os olhos dos caras se abriram. Então não se iluda. Porque se fosse para resolver o problema, Jesus nem era crucificado. Na hora que ele entrou na casa do Herodes, ele teria feito o que o Herodes pediu que ele fizesse. Opera um milagre, eu estava doido para te encontrar. Tudo que nós estamos precisando aqui é de um benzedor, de um operador de milagre. Opera e resolveu. Jesus não opera o milagre na hora mais chave de operar um milagre. Nós não teríamos perdido essa chance. Ou você acha que os milagres todos transformaram o coração de Faraó? Que bobagem. Agora Jesus ressuscitou. Se fosse eu ou você, qual a primeira casa que a gente iria ressurreto? Em Herodes. Acordar ele 5 da manhã. O cara bebeu a noite inteira, porque já estava no terceiro dia de cachaça, porque tinha crucificado o opositor dele. Achou que estava garantido. Você acha que Jesus ia bater na porta, pedir licença para entrar? Jesus ia gritar lá de fora: ô! Cão! Sai! Mas vem de 4. Miano, pianinho. E Jesus levitando. 1,50 m de altura, levitando. Ele entra levitando os anjos. Ele chama o Herodes. Você está vendo quem que você pôs a mão, safado? Fala nada não. Agora me leva lá no Pôncio Pilatos, vamos acordar ele. Acordar no Pôncio Pilatos. Botar aí seu sócio. Vim para fechar o negócio de vocês. Está resolvido. Ninguém nunca mais põe a mão nesses meninos. Tudo gente minha. Capeta. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez? Porque nunca foi isso. Senão ele tinha feito. Nunca foi ter um problema resolvido. Sempre foi ter a pessoa bem formada. Porque gente que precisa de todos os problemas resolvidos para ficar bem, é porque é gente mal formada. É gente mal resolvida. O que Jesus foi fazer? 48 dias ressurreto. Fazendo culto. Campanha de evangelismo na praça. Mostrando que ele é o poderoso. Você acha que qualquer bandinha, não, os anjos cantando, pinho, sol, colheita do céu, pá. Você acha que for para converter Porto Alegre? Se for só para resolver o problema do paganismo em Porto Alegre, idolatria, faz o seguinte: pega Jesus numa carruagem de fogo, os querubins tudo tocando trombeta na carruagem da frente, amarrado atrás, uma carroça fedendo, o capeta em pessoa amarrado na carroça, os anjos da carruagem gritando: esse é o Senhor! E lá atrás o diabo em pessoa gemendo: é Senhor, é Senhor, é Senhor. Dá 3 voltas em Porto Alegre, vai nos bairros tudo, depois para na praça principal e vai avisando: gente, é hoje, 19 horas.
reúne todo mundo na Praça Central, depois de ver essa cena, poder manifesto, o capeta gemendo, eu ruim. Gabriel levanta a mão no meio da praça e fala: quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui. Nem os capetas iam querer. Alguém está entendendo o assunto? Nunca foi. Glória a Deus. Por isso Jesus ficou quase 50 dias fazendo o quê? Almoçando com os amigos. Meu Deus do céu. Buscando uma direção. Amado, nenhum filho de Deus está precisando de ajuda. Todo filho de Deus já nasceu ajudado. O Espírito Santo não vem para te ajudar. Vou te falar uma coisa: quando você estiver muito apertado, quem vai aparecer para te ajudar é o capeta que gosta de você ajuda. O Espírito Santo não vem para te ajudar, ele vem para te orientar, porque nenhum filho de Deus está precisando de ajuda, está só de orientação. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aí, como nós estamos falando de orientação nós vamos ter com quem? Com o time? Não, o time é parte. Com a equipe? Não. Então Jesus orou, pedindo orientação para encontrar quem? Os amigos. Igreja é assunto de quê? Amigo, não é time. Jesus pega um povo que estava acostumado a se organizar, agenda, plano de trabalho. Eles já eram uma equipe. Jesus gasta 3 anos para dar para ele diploma de amigo. 3 anos para transformar um time num encontro de amigos. Agora que Jesus tem amigos, ele vai transferir o ministério. Por isso que ministério você não transfere para time, para equipe, para líder. Vocação você transfere para quem? Amigos. Porque amigo sabe o que o Senhor quer. Servo só sabe o que ele precisa. Se fosse porque Deus precisa, ele estava falando com os funcionários. Mas ele quer repartir com os amigos o que ele pensa. E não o que ele quer. Eu estou chamando vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor pensa. Só sabem o que ele... Agora nós estamos formando filhos fundamentados em competência. 70% deles querem morar fora do Brasil, e lá eles vão ser altamente reconhecidos e remunerados como pessoas que sabem fazer de tudo, qualquer jeito, o melhor custo-benefício, para ter vez e nunca ter voz. Nós estamos formando líderes que têm vez em tudo quanto é lugar, desde que ele não tenha voz. Porque a primeira coisa que acontece com esse tipo de líder que nós estamos formando é que ele é entregue na mão do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos, para melhorar a força de trabalho dele, vai castrar. E ele não tem que ficar pensando no que ele vai falar, ele fica só pensando no que ele tem para fazer. Você quer pegar o seu melhor boi de serviço, pega o seu melhor exemplar e castra ele. É isso que está acontecendo. Nós estamos transformando amigos em funcionários. Glória a Deus, amado. Em vez de transformar funcionários em amigos. Igreja tem que ser assunto de quem? Amigo. E não prestador de serviço apavorado, que tem um relatório para entregar e tem que resolver logo.
melhor maneira de passar na prova, falando dos seus números e dos seus resultados. Glória a Deus. Neemias procurou uns amigos. Agora que ele tem a dor, assumiu a responsabilidade, ele encontrou um ambiente que agora ele sabe onde, já tem o seu. Tem. Agora podemos conversar. Porque isso vai ser um assunto de quê? Amigo. Amém? Glória a Deus. Conselho é assunto de quê? Amigo. Diz que é uma net pro work. Mas não um work que tem que ser net. Então nós não vamos montar uma net por causa do work. Vamos fazer uma net pro work. Glória a Deus. Porque o reino de Deus não é um homem lançando uma rede. O reino de Deus é uma rede sendo lançada. Então o foco tem que estar na relação. Vou passar brevemente sobre isso para falar sobre a questão de amigo. Se eu fosse contar tudo com Jesus é pedagógico, tudo em Jesus é pedagógico. Então eu tenho que olhar para a pedagogia do processo. Então quando Jesus começa o ministério dele, o primeiro que ele chama são os discípulos que estão lançando rede, na figura do Pedro. Então a primeira figura pedagógica é o Pedro. Então ele vai começar com o lançador de rede. Preste atenção tanto que isso é pedagógico. Ele vai começar com o lançador de rede. E aí ele chama, o Pedro está lançando redes. Então lá começa, um evangelista, um proclamador. Só que esse proclamador, quando ele é incrementado com a orientação de Deus, ele produz um resultado que ele não estava acostumado a produzir como homem. Então o que é o seguinte? Ele como homem, ele estava se beneficiando intuitivamente de um dom que ele não sabia que era espiritual. Então Pedro era um pescador relativamente bem sucedido. Tinha dia ruim, tinha dia mau, mas continuava pescando. Então Jesus pega ele no seu dia mau e fala assim: agora faz o que eu estou te orientando. Aí, tá vendo como é que Jesus não está ajudando Pedro? Deus só está o quê? Orientando. Pedro não precisava de ajuda, só precisava de orientação. Porque Jesus não mudou a atividade dele, só orientou. Você está julgando desse lado, agora está vendo? Você ficou o dia inteiro, que a noite inteira, você não está precisando de ajuda. Você ficou a noite inteira aqui, você só está dando orientação, tenta do outro lado, você estava achando que era desse lado. Você está vendo bem que Jesus não está dando recurso? Jesus não está dando recurso, não. Jesus só está dando para o Pedro agora a sensibilidade de orientar, descobrir o recurso que já estava lá. Se fosse para operação um milagre, os peixes pularam dentro do barco, pronto, aí. Não, mas se fosse para resolver o problema, os peixes pulavam como as codornizes caíram, como o maná caía. Esse tipo de milagre Deus já tinha operado. Fácil impressionar os discípulos. Mas agora o assunto é outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é orientar os amigos. E aí ele chama o Pedro. E aí o que acontece? Intuitivamente você não sabe o que é ter sucesso. Você não vai perceber que o seu maior prejuízo é porque você estava tendo sucesso. Então deu ruim porque estava dando certo. Porque se estivesse dando errado, não dava ruim. Pedro nunca ia saber que as redes dele eram podres se não tivesse dado certo. Então agora, Jesus tem que pegar uma situação de sucesso, fazer ela dar ruim, para preparar o Pedro para uma coisa que seja bem sucedida. E não uma coisa que seja só um bom resultado. Porque um bom resultado vai dar ruim para a gente poder tomar as ações necessárias para ser bem sucedido. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai entendendo a mecânica. Então eu vou fazer um trem que vai dar certo. As tensões próprias do que deu certo vão causar as rupturas do trem que eu não sabia que estava ruim. Eu só não sabia que estava ruim porque estava dando certo no meu limite. Mas na hora que vai dar certo no limite de Deus, a primeira coisa que vai aparecer são os problemas próprios daquilo que estava mal costurado. Glória a Deus, amado. É Bíblia, não leva nada para o lado pessoal, não. Para ninguém aqui levar para o lado pessoal é Pedro.
Só que quando Jesus chama Pedro, ele está lançando rede. Na hora que Jesus vai chamar João, João está consertando rede. Então eu não posso concentrar toda a minha capacidade no lançamento de rede se eu não gasto boa parte do meu tempo com o pai e os irmãos consertando rede. Então Pedro está com o time lançando rede, mas João está com o pai e os irmãos consertando rede. A primeira pesca, quem lança a rede é Pedro e as redes se rompem. A última pesca, quem lança é João e as redes não se rompem. Então a igreja é um ministério que começou lançando rede, mas ela tem que gastar tempo consertando as redes, para que na última pesca da igreja seja com a rede que não se rompe. Então, em vez de a gente ficar prestando atenção só no lançamento da rede, nós temos que ficar prestando mais atenção na rede. Porque o reino de Deus não é treinar pessoas lançadoras de rede. O reino de Deus é uma rede que pode ser lançada e que no seu sucesso não seja mais uma rede que se rompe. Porque na última pesca nós vamos ter que estar pescando com redes que não se rompem. É só isso. Por isso que é um corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e ligadura. Por isso que a primeira coisa que Deus vai fazer num processo de restauração é vínculo. Deus liberta a partir do fortalecimento dos vínculos. Deus fala assim para o Ezequiel: você crê que esses ossos aqui podem ser revitalizados? O Ezequiel fala: se o senhor falar que vai, que vai. Se eu falar que vai, vai. Então profetize. A primeira coisa que ele profetiza gera um barulho, uma comoção, porque cada osso começa a se juntar ao seu osso. E a primeira coisa que acontece quando cada osso se junta ao seu osso é gerar o quê? Vínculos, nervos, tendões. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, na profecia a respeito do que é o papel da igreja, e a igreja é uma pessoa. A igreja é uma pessoa relacional, plenamente consciente e habilitada para cumprir o seu propósito. E para que a pessoa seja plena no cumprimento do seu propósito, ele é bem ligado pelo auxílio de toda a junta e ligadura, para que ele não produza só o seu crescimento, mas ele produza também a sua edificação. Então para isso tem que ter junta e ligadura. Por que tem que ter nervos e tendões? Porque vai ser nervoso e tenso. Então tem que ter nervo, porque você é nervoso, tem que ter tendão, porque é tenso. Se não tiver nervo, na hora que você ficar nervoso, você vai ficar com raiva. Em vez de ficar tenso, você vai romper. Então você vai ter uma ruptura de tendão, ou uma inflamação de nervo. Porque em vez de você ficar só nervoso, você ficou irritado. Em vez de você ficar extremamente tenso, você rompeu. Então tem muita igreja sofrendo com inflamação de nervo, ela está dolorida, ou ela está com ruptura de tendão, porque não estava bem ligado. Glória a Deus. Então agora é tempo de fortalecer o quê? Os vínculos, para que a rede agora possa ser lançada. Vocês lançaram as redes. Eu estou falando em casa, estou na amizade aqui, na plena liberdade, não tem que ter falso pudor de abrir meu coração para vocês. E exatamente porque vocês tiveram muito sucesso, a rede que é. Se rompeu. Porque ela era muito boa para o tamanho que vocês achavam que podia fazer, mas a partir da orientação de Deus, vocês descobriram que podia fazer muito mais do que vocês jamais imaginaram que era capaz. Então a gente tem que administrar um dano causado, não porque estava dando errado, mas é o dano causado próprio daquilo que estava dando certo, só para a gente despertar a atenção que para ser melhor ainda, nós vamos ter que tratar algumas coisas que a gente estava sendo negligente de tratar, só porque estava dando certo. Então temos que gastar tempo relacional para consertar, porque tem que ser um assunto de amigo, não de obreiro. Não é um serviço a ser feito, é um trabalho a ser realizado. Glória a Deus, amém. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde, que é uma pergunta de retórica pedagógica. Se eu colocar aqui um monte, responde rápido, se eu colocar aqui um monte de garfo, faca e colher, tudo misturado, e pedir para você organizar, como é que você organiza? Rápido, fala para mim, como é que você organiza? Um monte de garfo, faca e colher, tudo misturado. Organiza para mim, como é que você organiza? Fala rápido. Separando. É mesmo?
colocando faca com faca, garfo com garfo, colher com colher, é assim que se organiza? Agora, pelo amor de Deus, pergunta para mim, organizar para quê? Servir um jantar, agora organiza. Por que mudou? Porque não é mais salvar, é cumprir o propósito. Quem disse que era para guardar as facas? Quem disse que era para salvar os garfos? Igreja que salva garfo manda faca para o inferno. Não existe teologia que coloque no céu das facas uma colher. Está claro ou não? Está claro ou não? Mas se for para cumprir o propósito de servir um jantar, garfo, faca e colher vão trabalhar o quê? E vai ser o quê? Tenso. O cara tinha que fazer malabarismo antes de começar. Tem uma trocação de mão. Uma hora a faca está de um lado, outra hora o garfo, põe lá, põe a colher. E agora é faca e colher. Por isso que todo mundo tem crise de identidade, não é de propósito. Por isso quando eu chego na casa, eu sei quando o cara está com crise de identidade. Eu vou achar lá uma faca meio torta da ponta. Que alguém fez ela acreditar que ela era uma chave de fenda. Eu já encontrei com crise de identidade. Quando eu vejo uma faca com crise de identidade, eu tenho certeza que na casa desse cara tem algum parafuso mal apertado. É só uma questão de tempo. Eu vou encontrar um parafuso mal apertado, porque foi apertado por uma faca com crise de identidade, que alguém pregou para ela a vida inteira que ela é o quê? Uma chave de fenda. Já encontrei garfo, que é abridor de lata. Os dentes tudo para um lado e para o outro. Eu tenho um ministério de restauração, vou falar para vocês. Eu checar no restaurante com o garfo, com os dentes todos, você pode ter certeza, vai nem entender. Eu já fico esperando. O que é um garfo com os dentes tudo todos? É um filho de denominação. Esse cara frequenta alguma igreja com uma teologia tão violenta que faz ele acreditar que ele é tudo. Menos do que um garfo. Ele tem vergonha de ser garfo. Ele fica perguntando por que ele já não nasceu abridor de lata. Onde foi que Deus errou? Alguém sabe o que eu estou falando? Meu Deus, eu estou deixando o povo. Amém. Seguindo com Neemias, é um assunto de amigos. E por ser um assunto de amigos, é uma questão de dignidade. E aí o Neemias vai pegar os nobres, vai falar uma coisa para eles. Ó, está tudo indo bem, você vai ler no texto, está tudo funcionando, mas é o seguinte, vocês transformaram isso numa coisa hierárquica. E essa hierarquia que vocês estabeleceram, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uns é para mandar e outros para obedecer, isso está tirando a dignidade das pessoas. Então, das primeiras coisas que vocês vão fazer, vocês vão recuperar a dignidade do processo. Isso é um assunto de irmão, não é porque um contratou e o outro é contratado, não é uma prestação de serviço, não é em cima de uma necessidade. Acaba com isso aí no meio de vocês. Vocês têm que recuperar a nobreza do processo e não a urgência nem a necessidade. Tudo que é necessário não é nobre, tudo que é urgente não é nobre. A nobreza é nobre porque ela trabalha a sensibilidade, ela trabalha a percepção. Então hoje o povo está perdendo a sensibilidade. A nobreza sabe valorizar o que é inútil. Qual a utilidade do pardal? Eu falei para vocês, qual a utilidade do pardal? O pardal não serve de janta nem para um gato. Um gato vai ter crise de fome se ele comer só um pardal por dia. Aquilo não é refeição completa nem para um gato. Não canta. Enche a casa de piolho. Faz ninho ou não pode. E não é importado. Porque não tinha pardal no Brasil. Aí eu acho que foi o Castelo Branco, sei lá quem foi. Foi lá em Portugal, achou aquele trem mais maravilhoso do mundo. E importou pardal do Brasil. Hoje ficou a praga, pardal do Brasil. Qualquer coisa mais fora de sentido.
Pode dizer que aquilo é inútil, ainda acaba com as andorinhas, acaba com os outros trem, tudo. Eu não estou exagerando, não, mano. Eu amo o pardal, porque o pardal ele me recupera. Assim. O que o senhor estava pensando quando o senhor fez o dragão de Komodo? É verdade. Mano, 300 tipos de galinha, 3.500 tipos de besouro. Por que Deus não aumentou os tipos de galinha e diminuiu o tipo de besouro? Glória a Deus, irmão. Para estabelecer a justiça e não o direito. É para destruir, para moer o nosso senso de direito. Nosso senso de entendimento. É para não entender. Amém? Por isso que tem lambari. Eles andam tudo junto, parece que é tudo pentecostal. Não, inquieta, com nada, com outra, só de turma. Tem bagre. Tem membro de igreja bagre. Você está vendo o fogo, galera? Tem condição também. Mas também quem aguenta uma congregação só de lambari, meu Deus do céu, canseira, a hora que você quer, já está. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Se fosse para definir utilidade, Deus fazia um bicho. Se fosse para ser útil, um bicho. Que brincava com os meninos, dava leite, botava ovo, metade era lã, outra metade era pena, porque dava para fazer roupa de travesseiro, latia, vigiava a casa, entendeu? Dava para montar. Então um bicho só, acabou, a gente já entendeu, Deus é um animal para servir. Aí eu faço o travesseiro, faço a conversa, monto dele para trabalhar, tudo certo, ele brinca com os meninos, vigia a casa, bota ovo, dá leite e serve o melhor churrasco. Acabou, está entendido. Será para entender fruto? Um fruto. Que dá para ser doce, compota, geleia, suco, cozinhar, tudo. Uma coisa só. Você entendeu o fruto. Mas para quê? Só de galinha 300? Para que isso? Se Deus não é a pura perda de tempo. Sem nenhum senso prático. Por quê, irmão? Para nos devolver a sensibilidade. Para a gente ser justo. E não para a gente fazer juízo. Não é para merecer. Não é para gastar menos tempo. Quem disse que era para gastar menos tempo? Se nós somos a própria eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Por que isso tem febre? Para formar você. Aí o menino está lá com a febre, está custando para ele ter uma febre, para formar nós, e a gente já quer livrar da escola, já quer colar na prova. Amém, irmãos? Então eles vão chamar e falar assim, ó, o assunto é outro, é a justiça, é uma questão de dignidade. E aí, ele vai ter, a partir dessa sensibilidade, como é um assunto de amigos para estabelecer justiça, ele vai ter a sensibilidade de saber onde é o onde de cada quem. Então a igreja, uma vez que ela tem um propósito comum, ela agora tem a sensibilidade de falar assim, naquela região lá, é você. Por isso que no conselho, o conselho é esse ambiente tão sensível, que fala, agora o inimigo é o cananeu. Contra os cananeus, quem vai? Judá. E aí, qual é a primeira providência do Judá? Não, eu tenho que comprar salário, vou precisar de tanto de recurso para poder comprar arma. Não, muda de assunto não, Judá. Pelo amor de Deus, quem vai vencer isso não é as cadeiras que você vai comprar, o prédio que você vai alugar, a banda que você vai formar. Muda de assunto não, Judá. Isso aqui é reunião de filho. Isso aqui é conselho do pai. Isso aqui é para formar nós, sim, na consciência. Então, a primeira
ponto de Judá. Então tá bom. Coube a mim o lado dos cananeus. Então é o seguinte: Simeão, você vai comigo. Porque o que estabelece a verdade é uma relação e não a competência. A competência de um proclama, mas só a relação de dois estabelece. A verdade não é estabelecida fora de uma relação. Pode ser proclamada. E uma verdade apenas proclamada, ela não é mentira, mas não é a expressão da verdade. Porque a verdade só revela a sua virtude quando ela é estabelecida. Porque para proclamar, até o capeta proclama. Porque ele diz, está escrito. Então o maior enganador é um proclamador de não mentiras. O maior enganador não mente. E no entanto não é capaz de expressar a verdade. Porque não tem uma relação que comprova isso. Tem uma erudição, mas não tem uma relação. Dá um testemunho, mas não é a testemunha. Até o capeta dá testemunho da verdade quando quer enganar, porque sabe que não é mentira. Por isso que é tão difícil. Glória a Deus, amado. Então nós temos que ter sensibilidade. Qual é o quem para cada onde? Existe um quem para cada onde dessa cidade. Existe um quem. E nós estamos fazendo a coisa de maneira tão massificada que às vezes a gente erra, mandando um quem atrapalhado com um onde acertado, ou mandando um quem acertado com um onde atrapalhado. Então a gente não errou na competência, a gente só errou na sensibilidade do endereçamento. Por isso que o Novo Testamento, o Velho Testamento é uma coletânea de livros, o Novo Testamento é uma coletânea de cartas. Praticamente todos os livros do Novo Testamento são cartas endereçadas a um quem. Então a principal característica do Novo Testamento é onde o quem, é uma relação, e não um conteúdo. O Novo Testamento é o Novo Testamento da Nova Aliança, porque agora todo o conteúdo está devidamente o quê? Endereçado para cada quem, no seu próprio onde. Glória a Deus. E aí o que vai estabelecer isso é uma relação. Judá leva Simeão, porque quando for Simeão, Judá vai estar lá com você. Então não faça nada sozinho. E muitos deram errado. Não porque fizeram errado, mas porque estavam fazendo certo sozinho. Porque o profeta não morre do errado. O profeta morre no seu melhor certo, ficando sozinho. Porque nada nos deixa mais solitários do que o que está dando certo. E foi o certo, sozinho, que quase matou Elias. Glória a Deus, amém. E time Elias tinha, só não tinha o quê? Família. Então o Neemias vai dizer, olha, tem um quem para cada onde. E aí, uma vez feito isso, ele estabelece juntas ligaduras. Então é parte. Então Elias, Neemias, é mais ou menos o criador do WhatsApp. Porque ele colocou uma corneta e disse, ó, todo grupo de vocês tem que ter alguém bom de WhatsApp. Porque ele que vai dizer para todo mundo WhatsApp. Está escrito aqui, assim, ó, esse cara só tem uma função. Deu ruim, ele não sai para comprar bala, gasolina. Ele pega a corneta dele e proclama WhatsApp. É um app what? Who's, who, where. Então você pega, manda uma carta. Glória a Deus, amado. Aleluia.
E você estabeleça uma relação, garanta a comunicação em rede, para que a prioridade seja o quem no seu onde, e não o seu quê. Então você está pronto a parar qualquer que seu, para ser o companheiro no WhatsApp do outro. Glória a Deus, amado. E você vai lá socorrer o outro, porque quando tem ruim no outro, ele vai vir socorrer você. É só isso. Amém? E agora eu tenho a nobre tarefa de, em 15 minutos, dizer para vocês aqui em Neemias, também no livro de Neemias, quais são algumas coisas que podem oferecer risco para isso. Então ficou claro aqui o que era. Depois você vai meditar e Deus vai te dar profundidade nisso. A gente só introduziu o assunto. Agora, existem algumas coisas que podem comprometer isso. Comprometer. Então, a primeira tentativa de comprometimento, qual é o primeiro risco que a gente corre nessa vocação? É você se sentir incapaz. Primeira tentação que o inimigo vai colocar em você é o seguinte: o problema é grande demais, o assunto é sério demais, e você é muito pequeno para enfrentar uma bronca desse tamanho, então é melhor você ficar cuidando só do que te interessa, porque aí você tem garantia que vai dar certo. Entendeu, igreja brasa? Entendeu? Está me entendendo aqui? O capeta o tempo todo está enfiando na cabeça de muita gente aqui que a bronca é grande demais. E afinal de contas, o que Deus viu em vocês para chamar vocês para uma tarefa que parece infinitamente maior do que aquela que vocês estão de fato habilitados a fazer? Foi isso a primeira coisa que o Sambalá fez. E ainda falou mais. E ainda que vocês continuem fazendo, uma raposa raquítica, doente, se encostar no que vocês estão fazendo, derruba. Entendeu, meu irmão? E se você apertar, ele prova. Lembra a sua história, seu currículo, suas fraquezas, o casamento difícil, o problema que você tem em casa, tudo. As contas que você tem que pagar. Mexe não, que ele puxa a ficha. Nunca foi um assunto de competências. Deus não convocou competências. O diabo é que fez a gente pensar nisso. Para que chegasse o nosso principal momento e a gente achar que era uma questão de quê? De capacidade, então eu não sou a pessoa qualificada para isso. Vocês passaram raso. Estou sendo amigo de vocês, irmão. Porque houve um determinado momento que ficava parecendo que era uma questão de quê? De competência. E nunca foi. Segunda dificuldade. Um questionamento. Não é uma dúvida. O capeta não tem dúvida. Ele tem questionamento. Quem tem dúvida é ignorante. E Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Uma coisa é uma pergunta do ignorante. Outra coisa é o questionamento do sabido. O capeta não é ignorante, ele é um sabido que questiona exatamente porque ele é sabido. Em algumas coisas ele é mais sabido que nós, então o questionamento dele tem poder de destruir você. Por isso que a segunda coisa que você vai enfrentar, dificuldade, é um questionamento a respeito das suas reais intenções, a ponto de você mesmo duvidar se as suas intenções são verdadeiras. Uma crise de motivação. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque o Sambalá, uma vez que ele não conseguiu convencer da fraqueza, ele fala assim: o que você realmente está querendo com esse negócio? Será que lá no fundo você não está querendo, não é tomar? Será que lá no fim da missa você não está querendo, não é ocupar o lugar do outro?
Está na Bíblia. Não responda. Nunca responda a um questionamento. Porque senão a dúvida é sua, não do outro. Amém? Deixa por conta do outro provar ou não. Você só reafirma o seu sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Renova o seu sim, mas não discute não. Jesus nunca respondeu a um questionamento, mas respondeu todas as perguntas. A pergunta, quando é feita a primeira vez, é uma ignorância. Segunda vez, é uma dúvida. Pela terceira vez, é um questionamento. É uma rebeldia disfarçada de pergunta. Por isso que Deus nunca respondeu a mesma pergunta a terceira vez. Por isso que Gideão perguntou uma vez, que era ignorante. Perguntou a segunda vez, porque ficou em dúvida, mas não se meteu a perguntar a terceira. Quando Moisés quis fazer a mesma pergunta pela terceira vez, Deus veio para matar ele. Glória a Deus, irmão. Se alguém te fizer uma pergunta e for a primeira vez, você responde, porque é uma ignorância. Se ele fizer a mesma pergunta a segunda vez, você responde, porque pode ser que ele ficou em dúvida. Mas a terceira vez, ele está querendo provar o contrário na forma do questionamento. Então você não responde. Porque é rebeldia. Está claro isso? Está claro isso? Amém? Então, a incapacidade, as intenções, nos momentos mais cruciais da minha vida. Meu maior desafio não foi de competência. Nos momentos mais difíceis do meu ministério, eu tenho dado esse testemunho. Meu maior desafio não foi recurso, não foi capacidade, não foi oportunidade, não foi estratégia, não foi direção. Foram questionamentos nas minhas relações mais íntimas. E podem ferir você demais. E a terceira coisa que pode acontecer com você, no cumprimento desse propósito, é você se esconder no tempo. Porque quando estava lá, viu que não tinha jeito. Porque a tática da fraqueza não adiantou. A tática das intenções. Você viu que é o caminho que o Sambalá percorreu para tratar as intenções? Ele pegou um dos melhores amigos de Neemias e levantou o questionamento a partir de alguém que desfrutava a relação. E o Neemias percebeu que a pergunta que estava sendo feita para ele, através de uma pessoa da sua relação, na verdade, era uma coisa montada pelo seu pior inimigo. É uma trama. E aí, para terminar, a forma maquiavélica dessa trama, o Sambalá fala assim: então por que nós não reunimos no tempo? Por que você não faz do templo o seu esconderijo? E aí o que está acontecendo com boa parte das nossas lideranças? Deu ruim? Então vamos me esconder no templo. E agora o templo virou o lugar dos safos se safarem. Porque salvação é para cumprir um propósito, não para ser salvo. Quem procura salvação para ser salvo é safo. Então ele não é um salvo, ele é um safado, porque ele não está salvo para o propósito. Ele está salvo para o seu próprio interesse. E ele se esconde onde? No templo. Então o templo é o esconderijo dos safados, que não querem assumir o risco de cumprir o propósito. Glória a Deus, irmão. Porque nós temos uma cidade
para libertar. Nós temos um povo para ele. Amém? Eu queria deixar, teria outras coisas, mas vamos ficar por aqui. Algumas coisas que são parte essenciais do processo e algumas coisas que podem comprometer o processo. Então meditem sobre isso. Deus levantou. A dor que vocês estão sentindo é a dor da responsabilidade e não do prejuízo. Então Deus vai fortalecer as mãos. Glória a Deus. Amém. Queria orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse tempo com vocês aqui. E na liberdade que Deus deu, estou entre amigos. Então, nada do que a gente compartilhou aqui é de caráter individual. Não fica tentando colocar nomes naquilo que a gente conversou, porque você vai cair aqui. Se fosse para colocar um nome, o primeiro nome que tinha que ser colocado é o meu mesmo. Mas entenda que nós estamos enfrentando uma mente. Isso é uma mentalidade. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é com uma forma astuta de pensar. Não se iluda. O inimigo que nós estamos enfrentando sabe quais dos hinos que foram cantados no enterro do Calvino. E se precisar ele canta, mais afinado que nós. O inimigo que nós estamos enfrentando, ele não construiu uma catedral supondo que lá estão os ossos do Pedro. O inimigo que nós estamos enfrentando, se der uma pá para ele, ele vai achar um resto mortal do Pedro. Você entendeu isso ou não? O inimigo que você está enfrentando, se deixar, ele traz para você, não é uma suposição, não. Não é uma suposição. O inimigo que nós estamos enfrentando, se precisar, ele traz para você um pedaço de terra que tem restos das lágrimas de sangue de Jesus. Porque ele sabe exatamente onde Jesus estava chorando e onde as lágrimas dele se transformaram em sangue. Porque ele estava lá, vendo isso. Então não se iluda. Não se iluda. Não é de ajuda que nós estamos precisando. É de orientação. Para não desviar do propósito. Esse inimigo não tem escrúpulo. Ele sabe quem é a 20ª descendência de quem causou prejuízo para ele. E ele é vingativo. Se ele não conseguiu pôr a mão em você, ele vai colocar a mão na sua 3ª geração. Para sentir o quê? Vingar. Eu não estou fazendo isso aqui por causa de vocês. Tão pouco por causa de mim. Sabe por que esse esforço todo aqui? Está aqui, em Porto Alegre. Sabe por quê? É para que, se por acaso a minha neta Esther, que tem menos de 1 ano de idade, hoje mora em Goiânia, se por algum motivo o vento bater na cabeça dela e ela entender que a vida dela está em Porto Alegre, alguém vai dizer para ela: procura a sua família. Só para isso. Que tipo de igreja você tem que interessa? Que tipo de música você toca interessa? É a sua família. Se você não gostar da música deles, aprende. E se você não gostar da sua, você ensina. Vocês têm o resto da vida para fazer isso. Se vocês não gostarem de piqui, você vai ajeitando. Se for preciso, você faz piqui com sagu. Glória a Deus. E se você não gostar de sagu, aprende. Glória a Deus, amado.
Só por causa disso. Você acha que eu estou aqui por causa disso? Você acha que por causa do Marcelo eu faria isso com o menos. Mas eu estou aqui por causa dos seus netos. Se algum dia bater um vento e o nariz desapontar lá para o centro-oeste, você vai dizer, filho, lá você tem família. Glória a Deus. É só por isso. Para que a cidade seja o quê? Habitada. Para que as casas sejam habitadas. Para que as portas da cidade sejam levantadas. Para que o povo não seja protegido, mas viva em segurança. Só para isso. Nem sei que tipo de culto eles vão estar fazendo, nem interessa que tipo de música eles estão tocando. Mas eles vão saber que tem família. Glória a Deus. Pai, obrigado pelo tempo juntos aqui, pelo amor, pela graça. Obrigado pela família, porque através de nós todas as famílias da terra serão benditas. Obrigado porque o Senhor prometeu isso para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para todas as gerações que virão depois de nós. Essa é a promessa. O Senhor prometeu isso para a nossa família. E nós estamos aqui reivindicando a condição de filhos. São seus filhos, nossos filhos, seus filhos, nossos filhos. Em favor da família e de todas as famílias que serão benditas através de nós. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá bom? É isso. E agora, vocês me dão licença que eu vou continuar a nossa jornada aqui em família. Tá bom? Estenda as mãos para cá, Paulo vai viajar, os nossos irmãos estão retornando. Os irmãos que estão voltando a Florianópolis. Estou saindo, mas não é porque, não, volta sempre. Como ninguém foi embora, a gente vai cuidar disso. Fica aqui, nós vamos orar por ti, Paulo. Os irmãos estão aqui de Santa Catarina, estão voltando para Florianópolis também. Vem cá, o pessoal que está com o Paulo. Vem, onde é que eles estão? Já